Presidente Carlos Gianazzi, eu retorno aqui a essa tribuna para agora sim continuar o nosso tema sobre a Lei 1354 e sobre o artigo 4º da aludida lei e também o parágrafo 2º do artigo 12, ou do artigo 12º. Eu faço parte aqui nessa casa, presidente Gianazzi, deputado Suplicy, da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Logo, todos os projetos dos senhores deputados, das senhoras deputadas, do governador do Estado, que seja também oriundos do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública, todos esses projetos, a porta de entrada deles é a CCJ. E cabe à CCJ fazer o controle preventivo de constitucionalidade. E, muitas vezes, a CCJ é muito dura com os projetos dos senhores deputados e das senhoras deputadas e acaba dando parecer contrário, parecer pelo arquivamento, parecer que acaba encerrando a vida do projeto, assim pode-se dizer, ali do âmbito da CCJ. E, muitas vezes, os projetos do governador, que cabe ser reformulados, cabe essa casa aqui fazer o aperfeiçoamento, e os senhores deputados fazem as suas emendas, muitas vezes para corrigir as distorções. E o governo acaba não aceitando. O governo diz que não aceita emendas, como já aconteceu no projeto, deputado Conte Lopes, o projeto de lei complementar que tratou do aumento dos policiais, civis, militares, técnico-científico, e também o projeto que tratou do aumento do salário mínimo regional. Várias emendas foram feitas para que se aperfeiçoasse esse projeto, e o governo acaba não aceitando. E isso é o que aconteceu com a Lei Complementar 1354. Hoje, o Judiciário ele faz um controle difuso de constitucionalidade. Quando ele dá ganho de causa, dá ganho de causa para o servidor que vai à Justiça e se aposentou em uma classe e a administração retornou ele para a classe anterior, ele vai à Justiça, a Justiça tem entendido que a lei, nesse dispositivo dela, é inconstitucional. Esse é o controle repressivo. Ou seja, como a casa falhou, como os deputados que avaliaram, que analisaram a Lei 1354 falharam, então resta aos juízes fazer o controle repressivo. Ou seja, quando o juiz dá ganho de causa, ele está dizendo para o governo, olha, em que pese que isso está na lei, mas esse dispositivo aqui, ele é inconstitucional. Só que isso não faz erga omnes. Essa decisão, ela vai valer apenas para aquela parte que está indo à justiça. Ela não vai valer para todos os servidores que, todas as vezes que se sentir prejudicados, têm que demandar na justiça. O projeto PLC 61 era justamente para corrigir esse erro que a Comissão de Constituição e Justiça não avaliou quando o governador, na época, o João Agripino Doria, mandou esse projeto para essa casa. Quando ele mandou esse projeto para essa casa, era possível, naquele primeiro momento, a Comissão de Constituição e Justiça fazer o controle preventivo, ou seja, dizer para o governador que a Constituição Federal, ela fala de cargo, ela não fala de classe, ela não fala de nível. Isso está muito bem claro para mim ao eu fazer a análise do que é o texto constitucional e do que é o texto da lei que o João Agripino mandou simplesmente legislando para mais daquilo que a Constituição Federal prevê. Ou seja,
o controle preventivo não foi feito. Os juízes estão fazendo o controle repressivo. Mas como esse controle repressivo beneficia apenas a parte, acaba, toda vez que o servidor se sentir prejudicado, o policial civil, o policial penal, o policial técnico-científico se sentir prejudicado, ele vai ter que contratar um advogado, ele tem que gastar recursos com esse advogado. E isso já é um prejuízo para o servidor. Então, eu entendo que o governador, uma vez que ele não recepcionou o projeto 061, dando vida ao mesmo, que ele mande uma mensagem para essa casa, corrigindo essa distorção que está na Lei 1354, para que os nossos servidores não tenham que gastar recursos com despesas judiciais. Que ele corrija, e está na mão dele corrigir. Enquanto isso, nós vamos apresentar aqui, senhor presidente, todas as vezes que puder, as sentenças que a Justiça, dentro do controle repressivo de constitucionalidade, tem dado para os demandantes, né? E que isso também causa prejuízo para o Estado, porque quanto custa um juiz que deveria estar julgando outras questões e vai ter que se debruçar, porque uma vez provocada a Justiça tem que dar resposta, né? Então é tempo perdido, é recursos no funcionamento da Justiça que está sendo perdido por conta dessas falhas. A primeira aqui nessa casa que não fez o controle preventivo, e a segunda, quando o governador tinha oportunidade de sanar, não o sanou. Que ele mande um projeto para essa casa, corrigindo essa distorção na Lei 1354. Enquanto isso, nós vamos fazer a luta sim, vamos ao Procurador-Geral de Justiça, porque ele pode entrar com uma DI, e assim que nós representarmos, ele terá a obrigação de demandar essa questão. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra.